gravar na nuvem. Então, obrigado pela lembrança, Mar. Então, a nossa ideia é compartilhar para que esse conhecimento esteja realmente na mente grupal e a gente possa ter um pouco mais de facilidade para tentar identificar, quando a pessoa chega até a gente, tentar identificar mais ou menos em que fase dentro desse contexto que a pessoa está vivenciando. E aí, então, a gente pode ajudar com o floral, com aromaterapia, e até mesmo na nossa meditação de radiação, a gente pode invocar, tanto da alma grupal quanto da alma daquele indivíduo, uma presença em termos de qualidade para essa fase que a pessoa está vivenciando. Lembrando que a gente não vai querer que a pessoa passe de forma acelerada por cada fase, pelo contrário, né? Ao vivenciar em plenitude cada fase que já vai sendo construída o caminho para a próxima. Então, é mais no sentido da gente auxiliar na construção dessas pontes para que as transições entre cada fase vão ocorrendo de forma mais fluida. Lembrando, não queremos que nenhuma etapa seja queimada, porque se o indivíduo está passando por essa situação, lembra sempre, o corpo causal é o corpo que reveste a alma. Então, por mais triste, por mais difícil que possa parecer para a gente, foi sempre uma ação iniciada pela alma, na sua sabedoria, né? Às vezes a gente tende a pegar determinados recortes e tomá-los como verdadeiros. E, na verdade, a alma tem uma visão mais abrangente, onde cada peça, cada fragmento está dentro de um contexto, dentro de um todo que faz sentido para o seu plano, para o seu desenvolvimento. Então, a nós não cabe interferir nisso. A nós cabe, obviamente, acolher, ofertar o nosso acolhimento, né? O nosso colo, muitas vezes, o nosso acalento para essa pessoa, porque, obviamente, ela está passando por dificuldades, e cabe a nós tentar trazer um pouco de luz, um pouco de discernimento, para que, como diz o antigo mantra, a dor traga a recompensa de luz e de amor. Então, esse foi o nosso objetivo inicial. Tá, você gostaria de fazer algum complemento? Não, foi ótimo. Pode seguir. Então, tá bom. A primeira fase é o que a gente chama de trauma. Então, eu vou ler aqui para vocês, que eu acho que fica mais fácil, mas vocês podem me interromper, perguntar, compartilhar situações, né, e tudo mais. Um indivíduo que vivencia uma ou mais situações traumáticas pode alcançar um estado de estresse profundo e, inclusive, entrar em um estado de choque. O estado de choque é uma resposta não adaptativa a um acontecimento traumático e extremamente marcante na vida do indivíduo, e que geralmente é acompanhado de intenso sofrimento. O trauma pode desencadear alterações neurofisiológicas, emocionais e mentais, como dissociação, confusão mental, distúrbios do sono, dificuldade de concentração, irritabilidade, hipervigilância, crises de ansiedade, depressão, taquicardia, entre outros sintomas, a depender de cada situação e de cada indivíduo. Contudo, independentemente do caso, podemos observar que um evento traumático dá início a uma série de diferentes fases na vida do indivíduo, as quais consideramos que podem ser reconhecidas, acolhidas e transformadas. Para tanto, é essencial identificar e permitir que cada fase ocorra no devido tempo, sem apressar ou estimular as transições entre cada momento preparatório. Então, é o que eu dizia anteriormente. A gente vai acolher, auxiliar no reconhecimento e no processo de transformação, respeitando sempre cada indivíduo, né, e o seu tempo. Acho que a gente pode passar.
Como é que as terapias integrativas, então, podem auxiliar, né? Que são as terapias que a gente trabalha lá no Gael. As terapias integrativas têm como base a visão holística sobre o ser humano, ou seja, compreendem cada indivíduo em sua integralidade, considerando todos os aspectos que compõem a vida: físico, emocional, mental e transcendental, e contribuem para o equilíbrio entre eles. Justamente por isso, as terapias integrativas são bastante indicadas àqueles que passaram por situações traumáticas, pois oferecem inúmeros recursos terapêuticos e podem promover benefícios e melhorar a qualidade de vida durante os processos e fases vivenciadas. A terapia integrativa conta com muitas técnicas e ferramentas de atuação. E entre elas estão os florais, a aromaterapia, a cromoterapia e o ginseng, que serão consideradas para este trabalho. Obviamente que há muitas outras. Nós, nesse momento, estamos nos atendo a essas porque são as que a gente atua com mais constância lá no Gael, tá? E lembrando também, embora nós tenhamos colocado algumas sugestões de florais, aromas, cores, como está dito aqui nesse slide, é super importante que cada caso seja vivenciado, observado. Então, pode ser que para um determinado interagente que chegue até nós, a gente decida não utilizar essa fórmula floral indicada, ou utilizar uma que seja semelhante, ou um óleo essencial que seja semelhante, porque a gente justamente, tendo esse olhar integrativo, a gente trata cada indivíduo. A maneira como nós colocamos aqui é realmente para dar um direcionamento, quando não estiver tão claro para a gente, para a gente poder nortear o nosso atendimento a partir disso, mas não significa que seja fechado nisso, que seja rígido nesse sentido, porque justamente o olhar holístico é um olhar individualizado. E importante só que as terapias são sempre complementares. Então, elas não substituem a medicina tradicional, ou muitas vezes o indivíduo vai precisar de um auxílio profissional psicológico, que a gente não vai poder suprir nem apenas com os nossos atendimentos e nem com as terapias integrativas. Então, também é muito importante a gente ter isso em mente e deixar isso bem claro. Assim, nós colocamos as fases do trauma dessa forma: choque, negação, raiva, indagação, negociação, depressão, resignação e resiliência, que vai promover, então, uma mudança grande de comportamento, de consciência, que vai promover uma real aceitação. Então, a gente procurou detalhar um pouquinho cada fase, justamente como eu dizia, para ficar um pouco mais fácil para a gente reconhecer e, principalmente, se a gente conseguir, a gente auxiliar aquele indivíduo, aquele interagente que chega até nós, a construir esse caminho com mais consciência. Bom? Sim, a primeira fase a gente já falou um pouquinho, mas é a fase do choque. Ao passar por um evento traumático, a primeira fase a ser considerada é a do choque. Diante desse primeiro impacto, a reação mais rápida é a busca desenfreada por informações ou soluções relacionadas ao fato, a qual geralmente é realizada de forma desorganizada e acelerada, sendo que os resultados obtidos podem ser confusos e ou pouco esclarecedores. Essa confusão e a falta de soluções aliadas à culpa e ao medo geram uma dor profunda nos envolvidos, que perdura por um certo tempo. Para a fase do choque, os recursos terapêuticos indicados são o nosso floral do socorro, os óleos essenciais, a gente pensou em petigrã e camomila romana. Dentro da cromoterapia, a gente pensou em violeta e índigo, tá? Então, é muito fácil a gente reconhecer
porque em geral, essa fase logo após esse processo, esse evento traumático. Então, obviamente, a pessoa fica tentando buscar, fica tentando entender, e a primeira coisa que ela faz, por exemplo, no caso de uma doença crônica, é ir ao Google, né? E aí já está feita a confusão, porque falta critério, falta filtro, falta discernimento, e aquele estado emocional tira realmente a clareza. Então, tão importante quanto a indicação correta das terapias é o nosso acolhimento nesse momento, né? Que acontece desde lá da entrada, acontece no nosso acolhimento, que a gente chama assim, acontece na recepção, acontece na entrevista com a Marcinha, Posso acontece, falar, Paulo? claro, acontece no nosso acolhimento, e então Eu- esse é super importante. Pode falar, o meu, Marcinha. o meu depoimento é que eu peguei o resultado da minha biópsia de câncer de mama, fui pegar o carro, Uhum. abri, li o que era, fui para o Google e liguei para quem? Para me dar esse primeiro acolhimento? Para você. Então, é só uma coisa que a gente lê aquilo, leva o choque, procura É, saber o que é e fala com alguém. É importante essa troca imediata com alguém que a gente sabe que vai dar esse colo para a gente. isso, que a Obrigada gente... pelo seu colo, tá? Imagina, Vou, amor, te amo. vou fechar aqui meu som. Mas é isso, né? É super importante esse depoimento da Má, porque é isso que a gente faz em geral, né? A gente primeiro quer tentar entender para ver se a gente consegue resolver. E aí é super importante que a gente também busque alguém que possa realmente dar esse acolhimento, dar esse colo, que possa tentar relativizar, porque é óbvio que para quem está de fora é mais fácil ver com clareza, embora haja um envolvimento emocional, é menor do que aquela pessoa que está totalmente envolvida pelo choque, né? Então realmente é muito importante. Paulo, dá licença. Claro, Isso só serve para casos de doenças? eu não entendi, desculpa. Esse tratamento só serve para a parte de doenças? Por exemplo, a pessoa perde alguém muito importante para ela, Isso ou também. um outro fato, um acidente, por exemplo. É a Sim, mesma coisa. isso para qualquer evento traumático. É que a gente, né, eu citei uma doença porque é o que a gente normalmente mais atende, mas é qualquer evento traumático. A perda de um ente querido provoca também situações bastante semelhantes, ou um Uhum. acidente, ou um estupro, ou algum abuso, tudo isso. Entendi. Obrigado. Imagina, querido. Aí, a fase seguinte é a fase da negação. Lembrando também, né, gente, que cada indivíduo ele vai, a partir de tudo aquilo que ele tem internamente, daquilo que ele já desenvolveu, daquilo que ele já vivenciou, de traumas anteriores, muitas vezes ele vai transitar por alguma ou outra fase com mais fluidez ou menos. Então, em geral, é dessa forma que funciona, tá bom? Como a gente está colocando aqui. Mas, de novo, né? Cada indivíduo é único. A dor profunda vivenciada na fase do choque engatilha um mecanismo de defesa psíquico, que é o da negação. Então, o que isso quer dizer? Às vezes, a gente que está de fora, quando observa que uma pessoa está em negação, a gente pensa, poxa, mas está tão óbvio, né? Será que a pessoa não está vendo? Ela está negando. Isso, né, no meu trabalho na escola é muito claro também, quando, por exemplo, a gente percebe que uma criança tem uma dificuldade flagrante ali e a família não aceita ou aparentemente nega. E às vezes, eu estou falando por mim, né, que eu já me peguei muitas vezes criticando essa postura. E quando a gente estuda um pouco mais, a gente entende um pouco mais, a gente compreende que é justamente um mecanismo de defesa psíquico, ou seja, a dor, a preocupação,
né, esses sentimentos provocados pelo choque, eles são tão intensos que, como um mecanismo de defesa mesmo para a sobrevivência daquele ser, ele entra nessa fase da negação. E aí, de novo, por que eu dizia que vai depender muito do que cada indivíduo tem já de experiência acumulada, de sabedoria? Porque se ele tem um respaldo interno, uma serenidade interna um pouco maior, talvez ele passe por essa fase da negação com mais fluidez. Talvez ela nem se apresente dessa forma tão flagrante, porque o indivíduo tem recursos internos para lidar com isso. Agora, muitas vezes, quando o choque é tão grande, a pessoa não tem, então ela está num ponto em que o organismo dela vai colapsar. Então, psiquicamente, ela cria um mecanismo de defesa que é a negação, para justamente dar um tempo para esse organismo se recuperar. Então, é muito importante, se o indivíduo chegar até a gente desse jeito, que a gente tenha bastante compaixão, que a gente compreenda que é um mecanismo de defesa, que aquilo estava insustentável para a pessoa. Então, ela cria esse mecanismo de defesa. Então, é mais um motivo para a gente acolher, né? E ter compaixão mesmo, ter empatia para essa pessoa. Então, a partir da negação, o indivíduo consegue sair do estado de apatia e sofrimento e se mobiliza na busca de possibilidades milagrosas de reversibilidade do fato traumático ou, muitas vezes, até nega, né? Coloca a inexistência desse fato. Essa fase é caracterizada pela tentativa de fuga e ou recusa do evento traumático e por uma solução imediata para a melhoria do seu estado. Para essa fase da negação, os recursos terapêuticos indicados são, nos nossos florais, um floral que se chama mesmo negação, né, Má, que a gente desenvolveu na época pensando justamente nisso. Óleos essenciais, a gente pensou no cipreste, no hortelã-pimenta, que ajuda também a dar uma clareada, o cipreste ajuda na transformação, o vetiver traz uma segurança, e as cores também, o violeta e azul. Algum comentário, contribuição, experiência partilhada? Podemos seguir, então. Eu não vou ficar falando toda hora, senão não vou parar de falar nada, tá? Pode falar, meu bem. Não, eu só não tive a fase da negação, porque eu acho que eu tenho um pouquinho já de entendimento. De que não adianta negar, tem que enfrentar. Muito, Má. Quando eu estava falando aqui, eu até citei isso porque eu lembrei de você. Porque em nenhum momento você negou mesmo, ou quis uma solução milagrosa. Claro que a gente sempre está aberto, né, a um tratamento, óbvio, né? Claro. Mas por isso que depende muito do recurso interno, né? Se a pessoa Com tem certeza. um pouco mais de recurso, ela tende a não ficar nessa fase muito mesmo. É isso aí. Dá licença de novo, Paulo. Claro, por favor. Esses óleos essenciais, eles ajudam a você passar por essa fase, é isso? Eles ajudam tanto a dar um suporte para enquanto você está vivendo essa fase. Lembra que a gente não quer que a pessoa já corra de uma fase para outra, porque justamente o processo de desenvolvimento e aprendizado, ele percorre, ele transpassa todas as fases. Então, para dar um suporte para a pessoa, para que essa fase fique um pouco menos dolorosa e também para ajudar na construção dessa transição, dessa ponte em cada fase. Mas é muito, muito, muito importante que a gente, como terapeutas, se policie para não querer que as pessoas, vendo o sofrimento da pessoa, que a gente queira que ela passe de fase. Porque isso não é do crescimento. Lembra que cada alma causou cada situação. Então, cada alma tem o seu plano. Nosso papel não é interferir nesse plano. É oferecer suporte para que essa experiência seja vivenciada com clareza e com todo o discernimento e as transformações que são possíveis. É muito importante que a gente pense nisso. Tá? Tá, joia. Obrigado. Imagina. Ô, É uma Paulo, vigilância
é uma vigilância constante. Oi? É uma necessidade, né, da nossa evolução, né? Vivenciar todas essas fases faz parte do nosso crescimento, né? Exatamente. Paulinho, e também, né, a ajuda que a gente precisa, esse olhar, né, para que a pessoa também não se fixe em algumas dessas fases, elas são essenciais, né, como acabaram de falar, para esse processo de evolução e crescimento, para superação, por exemplo, né, de um trauma, de uma situação muito dolorosa. Mas a gente também tem que ter esse olhar, né, de quando a pessoa, muitas vezes, ela se fixa em alguma dessas fases e ela não consegue mais sair delas. Aí a gente também, parece que fica patinando, né, Rô? Isso. Né? E aí, essas, por exemplo, a gente está aberto aqui nessa parte da raiva. A pessoa fica com muita raiva, com raiva do mundo. Isso é um processo natural por um tempo, mas quando ela se fixa, isso é muito perigoso para ela, né? Para a vida dela, para o vivenciar. Então, a gente tem que estar atento a isso também, né? Muito bem colocado, Rô. Muito obrigado. Então, na raiva, à medida que o indivíduo caminha em sua jornada, vai percebendo que a negação não o está mais ajudando. Então, ele vivencia uma fase de raiva e revolta que o impelem a se movimentar. Então, olha só que interessante, né? Embora, como a gente diz aqui, né? Eu vou ler só o finalzinho para ficar um pouco mais claro. Ao mesmo tempo, porém, se não for bem direcionada, essa raiva pode levá-lo à autodestruição, que é justamente o que a Rô falava. Mas olha só como é importante, né? O indivíduo sai da negação, ele entra nessa raiva. E a raiva vai fazer ele se movimentar. Lembrando que a raiva na medicina chinesa, ela atinge o fígado e o elemento é a madeira, que cresce. Então, a raiva, ela sempre mobiliza o indivíduo, para o bem ou para o mal. Então, ela sai daquela fase de negação, onde o indivíduo queria soluções rápidas e milagrosas, e ela o coloca em movimento. Então, aí, de novo, né? O nosso papel, então, é ajudar nesse direcionamento. Mas ela tem uma motivação e uma importância dentro dessas fases do desenvolvimento. Aí a gente tem uma fórmula que se chama agressividade nos florais, Francisco de Assis. A gente tem os óleos essenciais de lavanda e manjericão, que podem contribuir bastante. E a gente pode pensar no azul e no verde, dentro da cromoterapia. Em geral, após essa fase da raiva, vem uma fase que a gente chamou de indagação. Nessa fase, o indivíduo passa a se questionar, a buscar culpados e ou a se culpar. E ele se pergunta, por que comigo? Embora também dolorosa, essa fase provoca um movimento de autoconhecimento e autoobservação. Então, embora seja bem doloroso, né, você enfrenta, você olha para o problema e você mergulha nele. E essa culpa, óbvio, ela é dolorosa. Em geral, o indivíduo também busca culpar alguma entidade externa. Pode ser o pai ou a mãe, pode ser um cônjuge, pode ser o filho, pode ser qualquer outra pessoa, o Deus. Mas ela também é muito importante, porque ela vai provocar esses questionamentos, ela vai provocar essas indagações que são um caminho, embora doloroso, de autoconhecimento e de autoobservação. Então, querendo ou não, gostando ou não, o indivíduo vai se observar, vai olhar, observar posturas, atitudes, e isso é super importante para o processo terapêutico. A gente pensou nos nossos florais do estudante, porque ajuda também a dar uma clareza, né? E ajuda nesse mergulho também de autoobservação. Os óleos essenciais de estruce, eucalipto e sândalo. E pensamos nas cores verde e amarelo.
alguma contribuição? Rô, quer falar alguma coisa? Eu vi que você abriu a cam aqui. Eu quero. Pode falar, tá aberto aí para quem quiser falar. Olha, eu vou voltar para a raiva. Eu fiquei com Pode raiva falar. não de saber que eu tinha um câncer de mama, eu fiquei com raiva de como a medicina tradicional me lidou com isso, querendo dinheiro, querendo plástica, querendo me envolver em outras situações de menor importância. Eu falei, mas isso é é a minha saúde, eu não tenho que saber que se eu tenho que desembolsar dinheiro para pôr uma prótese, eu queria colo, né? Então, foi Claro. depois da fase dessa raiva que eu fui buscar o autoconhecimento, que você também me indicou algumas pessoas que eu vi uma palestra, doutora Eloá Sanches, para eu tentar Uhum. entender por que na minha mama. E eu fui entender que eu fico dando muito meu leite para todo mundo, sabe? E para ver o que eu quis entender por que era a minha mama. Eu fico nutrindo todo mundo e esqueci da minha própria nutrição. Então, eu tô me vendo realmente em cada fase que você está falando. Está muito legal. Não é legal, Mar? É muito É, bom, né? perfeito. Acho que a gente... Isso. Isso não significa que para todo mundo é igual, né? Não. É um estudo que geralmente conduz por essa linha. Tá? Em termos gerais, é o que normalmente acontece, em maior ou menor grau. Mas é muito importante porque aí a gente, tendo consciência desse desenrolar, a gente vai conseguindo auxiliar cada pessoa a não ficar mesmo patinando, como a gente falou antes, né? Como a Rô bem lembrou a gente. Entendi. Paulinho, Obrigado. Oi, querida. é importante a gente lembrar também que essa questão do choque, ela é bem relativa, né? Algo que pode ser um evento traumático para mim, pode ser ridículo para outra pessoa, né? E Uhum. vice-versa. Então, ter isso em mente, que às vezes a gente olha a pessoa sofrendo tanto por algo que para a gente não parece merecer todo aquele sofrimento, mas às vezes a pessoa também já tem gatilhos de eventos traumáticos passados, como você estava falando, né? E que ela vivenciou essas fases sem superar exatamente. Então, acaba buscando, se conectando com esses eventos passados para gerar consequências no presente dela. Então, a gente precisa ser bem delicado quando a gente observa uma pessoa que está nesse estado de passando por essas fases, né? Exatamente. Eu acho que a palavra é sermos compassivos, né? Sermos empáticos e buscarmos esse acolhimento, né? A próxima fase, em geral, é chamada de negociação. Nessa fase, o indivíduo busca negociar com a vida. Faz promessa, muda comportamentos, busca recursos diferentes para se tratar. O aspecto positivo é que todas essas questões acima, promovem lentas e graduais transformações em seus hábitos e crenças. Embora também, de novo, né, a gente talvez possa observar e muitas vezes até criticar, né? Eu já fiz isso, né? Já critiquei falando para minha mãe mesmo, já falei várias vezes, não faz promessa, não é assim e tal. Mas, na verdade, é tudo parte de um processo. Quando a gente consegue ter esse olhar mais abrangente, a gente vai entendendo que isso também vai provocar. Porque se a pessoa fez uma promessa, sei lá, vou ficar um ano sem tomar Coca-Cola. Percebe que talvez a motivação não tenha sido a melhor, mas ela mudou um hábito. E isso vai provocando mudanças, né? E quando eu dei um exemplo bobo, claro, mas é só para ilustrar um pouco melhor. Mas, em geral, nessa fase, o indivíduo muda seus hábitos, suas crenças, porque ele está avisando um fim, ele está avisando uma cura. Então, ele está empenhado aí em negociar. Para essa fase da negociação, os recursos terapêuticos indicados são os florais, a fórmula de ansiedade que a gente tem, os óleos essenciais, cedro do Atlas e o capim-limão, o famoso lemongrass. As cores a gente pensou no verde, no amarelo e no laranja. Ô, Paulinho,
Oi. Só da pessoa se disponibilizar a mudar, por qualquer razão que seja, isso já gera uma abertura diferente nela, né? Então, Super. independentemente dessas promessas, como você estava falando, é a questão da disponibilidade mesmo. Eu estou disponível a mudar algum hábito. E qualquer mudança que a gente faz é movimento. Quando a gente começa a se movimentar, a gente começa a mudar mesmo o que está afetando a nossa vida, né? Verdade. Muito bem lembrado. Vamos lá. A próxima fase, em geral, é a da depressão. Por quê? O indivíduo ainda não tem a visão de que já está numa etapa avançada do seu processo de aceitação e transformação. Ele não viu tudo isso que a gente viu até aqui, né? E apenas seguia pelo que se apresenta. E o evento traumático foi real. E as consequências desse evento ainda estão presentes. Então, ele não conseguiu ver que já tudo isso que ele já fez está fazendo parte do seu processo de cura e transformação. Então, o que ele se depara? Poxa, eu fiz tudo isso, passei por tanta coisa, mas o problema está aí. Eu ainda estou sofrendo as consequências. Então, em geral, o indivíduo mergulha numa tristeza profunda. E em estados depressivos que vão minando as suas forças de reação. Então, aqui também é uma fase que requer muito do nosso cuidado e da nossa atenção. Né? Porque do mesmo jeito que a gente falou que a depressão pode ser autodestrutiva, que a ira, que a raiva pode ser autodestrutiva, a depressão também. Então, é super importante a gente ter o olhar bem atento para essa fase, para que a gente possa realmente ajudar a pessoa a reconhecer e a não ficar muito tempo, porque também uma tendência é demorar um pouquinho mais nessa fase. Então, a gente tem uma fórmula, que é a fórmula da depressão dos florais. A gente tem os óleos essenciais de patchouli e laranja doce. Claro que tem muitos outros dentro da aromaterapia, mas a gente pensou nessa combinação, assim como as cores amarelo, laranja e vermelho. Alguma contribuição aqui? Se não, podemos seguir. A sétima fase a gente chamou de resignação. A depressão da fase anterior, embora muito dolorosa e com marcas profundas, promove uma aceitação interna quanto ao sofrimento. É um estado de ele leva, né, a um estado de resignação, de submissão ao destino. Então toda raiva, revolta, indagação, tudo isso foi sendo, percebe, destilado com o passar do tempo, com o passar de cada fase. E ainda que um pouco passiva e com pouca atitude, essa fase ela já gera uma mudança radical na forma de vida daquela pessoa, radical mesmo. Para a fase da resignação, os recursos terapêuticos indicados são... Aí a gente pensou numa junção do floral da negação, né? Agora também com uma fórmula da transmutação, que vai ajudar a dar esse start. Né? A gente já usou a fórmula da negação lá no passado, a gente repete aqui numa oitava mais elevada da espiral, porque as flores também têm essa capacidade. Né? A energia floral, tal qual a energia da alma ou qualquer energia espiritual, ela atua e conforme a gente responde com os nossos corpos materiais, vai ter uma ou outra profundidade. Então, aquelas mesmas flores que a gente usou no primeiro impacto, que era mais uma energia emocional, de negação mesmo, agora ela tem uma destilação mais profunda. Então, a flor vai atuar, as flores, no caso, né, vão atuar trabalhando essa aceitação, mas no nível bem mais profundo do ser. E a gente pensou na transmutação junto para justamente ajudar a fazer esse link, né? Ajudar no fechamento desse ciclo para uma espiral mais elevada. Os óleos essenciais de gerânio e ylang, e as cores a gente pensou no índigo, no verde e no vermelho, que são aparentemente bastante distantes do índigo e o vermelho,
mas elas podem ser usadas como complemento. Então, essa fase é muito bonita, porque muitas vezes a pessoa ainda nem percebe que ela já caminhou tudo isso, né? Às vezes ela acha que ela não está fazendo nada, mas muita coisa já foi vivenciada aqui. E é realmente eu acho muito bonito quando a pessoa chega nessa fase, porque ela vivenciou muita coisa, né? E o seu processo ali tá já nos finalmente, né? De transformação, de cura e tudo mais. Paulo, Oi, querido. as 6 fases anteriores não tem um prazo, né? Tem um prazo que começa, na realidade, mas não tem um prazo para terminar. Não tem, como a gente dizia, né? Cada indivíduo vai passar com mais ou menos fluidez de acordo com aquilo que ele já tenha desenvolvido, vivenciado, então, e que precisa, né, ser vivenciado em alguma medida. Então, não tem, é realmente caso a caso. E aí acaba prejudicando até a evolução, né? Prejudicando não, aumentando a evolução da doença. É muito difícil falar, né? Eu acho que isso é um processo muito interno e que no nosso papel a gente está realmente para acolher e tentar dar um suporte para que não seja tão dolorosa, para que a pessoa não fique tão fixa naquela fase. Que exista algum tipo de fluidez, independente do seu estado ali, vivenciado. Entendi. Ok. Imagina. E aí, então, a gente chega nessa 8ª fase, né? Que a gente chamou de resiliência, que é um pouquinho diferente da resignação. Se a gente pegar o conceito de resiliência da física, quando a gente estuda física no colégio, né? Resiliência é a capacidade que um corpo tem de voltar ao seu estado original. Olha que bonito, né? Então, o indivíduo passou por todas essas fases, foi praticamente despedaçado, né, na sua dor, nas suas transformações, e aí a resiliência, ele volta, ele tem a capacidade de voltar ao seu estado original, só que com toda uma bagagem aí de transformação que com certeza mudou a consciência dessa pessoa nessa encarnação. Então, eu acho essa palavra muito bonita, né? A tradução mesmo, o significado dela para a física, eu acho muito bonito a gente conseguir aplicar para a nossa vida, né? Embora com tantos eventos traumáticos, a gente consiga voltar ao nosso estado original. Então, nessa fase, independentemente das consequências, o indivíduo aceitou o evento traumático e se responsabilizou pela sua vida e pelas suas escolhas. Olha que bonito, né? Conforme os traumas, as dores e a forma como as fases anteriores foram vivenciadas, o indivíduo se empodera e, por meio da resiliência, retorna ao seu estado natural, original, de vivacidade e alegria, considerando todos os ganhos do intenso processo de forja e transformação pelo qual passou. Então, no floral, a gente tem uma fórmula que se chama manutenção, e os óleos essenciais a gente pensou em manjerona, o tea tree, para dar esse impulso, se faltar, sabe? Algo para realmente entrar nessa fase, o tea tree ajuda nessa resiliência também, e o limão siciliano. As cores a gente colocou todas, porque realmente é uma manutenção, né? Tal qual o floral. Então é muito bonito, né? Conseguirmos passar por esse tipo de coisa. Algum comentário, alguma partilha ou alguma dúvida, enfim. Então seguimos. Aí, né, como utilizar as terapias integrativas indicadas? Os florais indicados podem ser encontrados no Gael, e a posologia indicada é de 4 gotinhas
porque a gente está falando de fórmulas, né? Então, as fórmulas a gente coloca diluídas em uma garrafinha, é o jeito que a gente trabalha lá. O interagente deve tomar o correspondente a uma tampinha do floral por dia, ou que é o que a gente faz, talvez um pouquinho mais, né? A gente coloca 2 dedinhos e manda diluir, completar numa outra garrafa com água, o que contribuirá com a sua vibração mais elevada e propósito de ajuda para cada fase vivenciada, com ainda mais consciência e autoobservação. Então, a gente tem esse recurso lá no Gael disponível para a gente, gratuitamente, né? Assim como os florais, os óleos essenciais indicados estão disponíveis lá no Gael, mas também podem ser adquiridos em sites especializados. A gente colocou aqui Lazo, Terra-Flor, Bioessência, Baissâmia, Serran, Oxadi, tem muitos outros, né? Viaroma, enfim. Ou ainda podem ser manipulados em farmácias de manipulação, com diluição entre 1% e 2%. Por quê, Paulo? Não precisa ser uma diluição tão alta, porque a gente está usando aqui a aromaterapia como na parte da psicoaromaterapia, né? Então, a gente está pensando para os aspectos mais sutis, emocionais, mentais, energéticos, não tanto para o físico. Quando a gente pensa em aromaterapia para o físico, em geral, aí a gente pode pensar em concentrações mais elevadas. Mas aqui 1%, né, no máximo 2%, está perfeito para esse suporte energético. Os óleos essenciais nunca devem ser utilizados diretamente na pele e nem ingeridos, a não ser que haja a indicação de um aromaterapeuta experiente. As bases carreadoras podem ser géis, cremes, hidratantes, óleos vegetais, manteigas. Bastante gente usa gel de aloe vera, tem muita coisa legal aí que a gente pode pensar em base, né? Até um sabonete pode ser legal, dá para fazer. As cores indicadas podem ser utilizadas através de lâmpadas incandescentes, são as melhores. Hoje em dia tem muita gente fazendo aromaterapia com LEDs, e eu acho que funciona, embora eu seja um pouco old school, eu prefiro as lâmpadas incandescentes. É importante, no mínimo, 15 minutos, e de preferência que a gente consiga fazer na parte frontal e depois dorsal. Aí a gente consegue ter uma abrangência de grande parte do nosso corpo com a irradiação daquela cor, que a gente está pensando como que terapeuticamente pode nos ajudar. E a gente pensou também, né, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho do ginseng, claro, de forma muito rápida, muito superficial, mas a gente pensou por ser uma prática diária de fácil execução, que faz parte de uma técnica oriental milenar de bem-estar e alegria, que é o Jinshin Jutsu. A nossa ideia, então, é oferecer mais um suporte, além desses que nós trabalhamos lá no Gael, para vivenciar cada fase com plenitude, consciência e harmonia. O Jinshin é uma técnica milenar oriental de cura que durante muito tempo foi passada de geração a geração, no boca a boca, né? Mas que foi se perdendo até por não estar tão bem documentada, até o início do século XX, quando o senhor Jiro Murai a resgatou e passou esse conhecimento aí para frente no mundo, né? Nos Estados Unidos, e depois chegou aqui para a gente. Jutsu, em tradução literal, significa arte. Shin significa criador. E Jin significa o homem, um homem de conhecimento e compaixão. Então, o Jinshin Jutsu é a arte da liberação das tensões, que são as causas de vários sintomas. Assim, por meio do Jinshin, a nossa consciência pode também ser despertada para o fato simples de que somos dotados da habilidade de nos harmonizarmos e nos equilibrarmos física, emocional, mental e espiritualmente. Quem ainda não conhece essa técnica, eu super sugiro que vá buscar, que procure. A gente já disponibilizou material. É muito legal, porque é uma grande ferramenta de autoconhecimento, porque você vai observando cada parte do seu corpo, cada uma dessas 26 travas ou pontos, ela tem uma atuação no corpo físico, mas ela também tem uma atuação sobre as nossas emoções, crenças, formas de pensar e agir. Então, quando a gente vai tocando, quando a gente vai
entrando em contato com cada uma delas, a gente vai também fazendo um mergulho de autoconhecimento, de autocuidado, de autoobservação, que são, na verdade, os caminhos para qualquer processo curativo. E aí, então, nós colocamos o desenho dessa mão, que para quem conhece o Jinxin é muito claro, né? O dedão está relacionado com a preocupação, o dedo indicador com o medo, o dedo do meio com a raiva e a ira, o dedo anular ou anelar, tristezas e mágoas, e o dedo mindinho, ele pode estar relacionado aqui, a gente coloca esforço, que é aquela tentativa da pessoa, sabe? De tentar, tentando, e frustração, né? Essa é a emoção que machuca o coração. Esse esforço desmedido que provoca uma frustração. Por quê, Paulo? Porque o que é o coração? Ele é o nosso ritmo interno. O coração, ele é as batidas que dão o ritmo da nossa vida, do nosso pulsar. E o que é o ritmo? É justamente eu estar alinhado com essa melodia universal. Então, quem está em desalinhamento com o ritmo da vida, adoece do coração. Então, o nosso esforço com o Jinxin é também segurar esse dedinho, é mergulhar nessas batidas do coração, porque o sinal de que aquele ponto, aquela trava ou aquele dedo está fluindo, está funcionando, é quando a gente consegue perceber as batidas do nosso coração. Então, o Jinxin também, de forma muito sutil, nos convida a entrar no ritmo da vida, a dançar conforme a música da vida. E essa é a chave para a gente não adoecer. É a gente estar em consonância com a força criativa. Ficou até poético, né? Aqui no final. Era isso que a gente queria compartilhar. Comentários, dúvidas, partilhas, sugestões. A palavra é nossa. Tanto faz o dedo da mão esquerda quanto da mão direita. Tanto faz. A gente vai ficar aqui, me empolguei tanto que eu esqueci de falar, que a gente segura de 2 ou 3 minutos cada dedo. Legal. Ô, Paulo. Oi? Ô, gente, vou falar para todo mundo, né? O quê? Eu vou falar com todo mundo. Eu falei, ô, Paulo, não, para todo mundo que eu vou falar. Ai, ai. Então, né, eu fui identificando cada uma dessas fases aí. Meu, viu? Negociei, não foi pouco, não. Mas é isso aí, mas é bem possível a gente superar, né? E a questão da gente lidar com a situação, a gente realmente tem alguns gatilhos, e o meu foi a experiência que eu passei com a minha mãe, né? Então, na hora que eu recebi o diagnóstico, eu fiquei assim, meio que passada, porque a minha mãe faleceu de câncer de mama há 40 anos atrás, né? E ela teve uma ferida no timo que não cicatrizou em função da radioterapia. Então, assim, eu fiquei assim meio chocada, mas depois já tendo um pouco essa visão de que o que a gente tem que passar, a gente tem que passar, e eu não sei qual foi o gatilho que disparou, mas alguma coisa disparou, né? E me mantive tranquila, e ter que lidar foi mais difícil para mim ter que lidar com os meus familiares em função da experiência anterior do que acho comigo mesmo, entendeu? E tive todo o apoio, né, de vocês, busquei em todo lugar e estou aqui. Acho que já estou na fase da resiliência. Eu acho também. O Obrigado. problema, desculpa, o problema, Edna, é que as pessoas, eu não sei como dizer, né?
não tem a mesma aceitação que nós temos pelo fato de estar estudando sobre o assunto, né? Sobre todos os assuntos, né, da vida. Então, para eles é um trauma danado. Na minha família não, mas na família da minha esposa é proibido falar de morte. E quando você começa a falar de doenças mais graves, essas coisas assim, já dá um chilique em todo mundo. Então, é muito complicado, né? E a minha esposa passou pelo câncer de mama também, tudo, e aí, como eu sou mais light para qualquer coisa, eu costumo falar que eu sou o cara mais fácil de matar, porque quando o médico dá algum resultado para mim, traumático ou não, eu já pergunto, o que vai ter que fazer para resolver? Vai operar depois da manhã? Vai ter que tomar remédio só? Como é que vai ser? Porque não tem outro jeito, né? Então, eu acho, na minha concepção, por isso que eu falei, né, que o estado de espírito da pessoa, às vezes, acaba agravando a doença, né? Claro. Então, é muito complicado isso. Por isso que na família da minha esposa lá, meu cunhado morreu também de câncer, né? Mas já foi um problema sério quando deram o diagnóstico para ele, que ele ia ter que tirar, provavelmente ia ter que tirar o rim e usar uma bolsa de colostomia. Nossa, foi foi ter o que fazer. O homem quase ficou louco. Mas não E é no fácil final mesmo, acabou demorando tanto tempo para se cuidar que acabou falecendo disso mesmo. Mas não é fácil mesmo. Eu acho que, que o ideal, claro, é a gente ter esse tipo de olhar, né? De encarar mesmo, com mais praticidade. Mas é muito importante que a gente respeite cada fase de cada pessoa, né? A gente Sim, não sabe sim. o que cada pessoa vivenciou para estar nesse estado hoje, né? Então a gente não sabe como é que foi a vida prévia dela para ter esse tipo de reação mais emocional, mais dolorosa. Então penso que é mesmo ter um olhar empático e procurar ajudar. Se a gente consegue ter essa clareza, se consegue ter esse olhar mais pragmático, é compartilhar, né? Oferecer uma ajuda, porque é importante um pragmatismo. Em determinados momentos, a pessoa vai precisar tomar decisões e vai precisar que sejam de forma prática. Então, pode ser, por exemplo, essa contribuição para você nesse ambiente familiar que você se encontra. Uhum. Então, tá bom. Mais alguém gostaria de Gratidão. algo? Obrigado. Gratidão ao casal aí, Thalita e Paulo. Obrigado, querido. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu gostaria de agradecer, Paulinho. Achei maravilhosa essa reflexão. É algo que realmente põe a gente para refletir, para pensar na dor do outro, porque a dor não se mede e ela varia muito de pessoa para pessoa, né? Como a Thalita falou. Muitas vezes, alguma coisa que para mim eu tiro de letra, para outra pessoa é muito pesado, é muito dolorido. Então, eu achei assim maravilhoso, sabe? Essas passagens todas, esses estágios, né? Que você colocou e que você explicou. Muito obrigada. Que bom, Rô. Paulinho,